Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da nossa casa, Fora da Caridade Não Há Salvação. É com imensa alegria que estamos reunidos mais uma noite, para mais uma noite de palestra. Hoje contamos com a nossa amiga Adriana Eulálio, com o tema Providência Divina. Antes de nós começarmos, então, para nos harmonizar com o ambiente, o nosso colaborador Gustavo vai continuar cantando o hino da casa, Graças a Deus e o Pai Nosso. Graças a Deus que essa doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Peço desculpa para a Adriana, falei o nome dela errado, gente. É Adriana Eleutério, tá bom? E com vocês, então, agora, Adriana. Não tem problema. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja sempre em nossos corações. Grande prazer estar aqui.
É uma casa de luz abençoada. A gente já entra aqui se sentindo abençoado. E sempre que me chamam, eu falo, vou correndo. Porque aqui eu tenho tantos amigos. Não vou nem falar o nome, porque senão eu vou esquecer de alguém e vai ficar até chato. Mas tem grandes amigos nessa casa. Muito bem, o tema que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho é providência divina. A primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é Deus. E os espíritos superiores nos respondem: Deus, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. A seguir, nós temos mais 5 questões que nos fala claramente que nós nascemos simples e ignorantes. Nós, espíritos, nascemos simples e ignorantes. Muito bem. Se nós, espíritos, nascemos simples e ignorantes, como vamos sair desta situação? Como nós vamos sair da ignorância e evoluirmos? Lembra que eu falei, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Muito bem. Nós vamos sair nós vamos resolver essas questões de ignorância e vamos caminhar para a nossa evolução através das experiências. O experimentar é a ferramenta que Deus nos dá. Ele usa essa ferramenta para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades, ou seja, para que o espírito possa desenvolver as suas potencialidades. Muito bem, é mais ou menos assim. Nós nascemos simples e ignorantes e temos uma caminhada evolutiva. Nós temos que evoluir para chegarmos aonde? A felicidade suprema. Espíritos superiores. Então nós temos essa trilha que nós vamos caminhando através das nossas experiências. Experiências muitas vezes, e a maioria das vezes, muito difíceis. E assim nós vamos adquirindo a moral, nós vamos adquirindo inteligência, nós vamos adquirindo a confiança, e assim nós vamos caminhando até chegarmos ao sentimento que é o sentimento do amor. Deus nos dá todas as ferramentas para que a gente desenvolva em nós o amor. E assim caminhemos para a nossa evolução, até chegarmos à felicidade, que é o que todos nós procuramos. Então, essa caminhada que nós temos até nós chegarmos à felicidade é através do experimentar é que nós vamos chegar. Muito bem. O amor é o sentimento mais poderoso que nós temos, que nós nutrimos dentro de nós. Deus nos dá todas as ferramentas para que a gente possa desenvolver o amor. Nós temos uma necessidade muito grande de amar, para que nós possamos chegar mais perto das leis de Deus.
e chegando perto das leis de Deus, nós possamos olhar para os nossos irmãos com o mesmo amor e o mesmo olhar que Deus nos olha. Então a providência divina está agindo sempre ao nosso favor. Nós tropeçamos muitas vezes. Essas experiências não são fáceis, mas é o caminho que todos nós temos que trilhar. É uma trilha, porque Deus nos espera para a nossa felicidade. Muito bem, mas o que acontece conosco nessa caminhada? Nós tropeçamos, não é? Muitas vezes nós tropeçamos. Aliás, a maioria das vezes nós tropeçamos. E aí, nós vamos tentando chegar a esse amor de diversas maneiras, construindo pontes, e vamos indo, e vamos indo. Deus nos dá a oportunidade de termos a ferramenta, nós espíritas, dessa doutrina tão abençoada que nos fala tanto do amor. Tem um filme muito interessante, está no Netflix, O Apóstolo Paulo. Muito bem, nós sabemos que Paulo de Tarso, foi um apóstolo do Cristo, o maior divulgador do cristianismo, que já passou por aqui. E esse filme relata a última prisão de Paulo, já em Roma. E Nero, que era o imperador naquela época, Nero foi imperador de Roma, do ano de 58 a 64 depois de Cristo, e foi uma época muito difícil para os cristãos, porque Roma foi incendiada e Nero culpou os cristãos. Então Paulo estava preso e os cristãos perseguidos, muito perseguidos. Eles mostram nesse filme que eles eram queimados em postes, em praça pública. Era, vamos dizer aí, que a maior crueldade que já se teve aqui na terra. E Paulo recebeu a visita de Lucas, o apóstolo Lucas, que era muito amigo de Paulo e de Tarso. E Lucas vai até Paulo porque os cristãos estavam muito revoltados com tudo que estava acontecendo, e eles queriam matar Nero. Eles queriam lutar contra os soldados romanos, olho por olho, dente por dente, e queriam matar o imperador Nero, porque eles estavam muito revoltados, muito. E Lucas tenta acalmar os cristãos, mas não consegue. Então ele vai na prisão, ele consegue chegar e entrar na prisão para falar com Paulo. E relata a Paulo o que estava acontecendo. Olha, tá difícil segurar os cristãos, porque eles estão muito revoltados. Eles querem matar o imperador. E Paulo diz a Lucas: não, diga a eles que eu não concordo, porque só através do amor que nós iremos vencer. O Cristo nos ensinou o amor. Nós não podemos, de jeito nenhum, usar as mesmas armas que eles estão usando. Nós precisamos usar como arma o amor. Então veja,
né? O Cristo nos ensinou. Então, o nosso objetivo é desenvolver o amor dentro de nós. E assim, como eu disse, olhar os nossos irmãos, mesmo aqueles mais difíceis, com o mesmo amor que o Cristo nos olha. Muito bem. Então, nessa caminhada, como eu falei, a gente tem aí os nossos percalços, né? Nós tombamos, falhamos muitas vezes. Tem um livro muito interessante que chama-se Fantasmas da Mente. O autor é Albano Couto, que ele nos fala que nessa caminhada, nessa trilha, né, nós temos alguns fantasmas que vêm nos mexer aí conosco, né, nos envolver. E ele diz assim, existem 3 fantasmas que rondam a nossa mente e que, de certa maneira, capturam os nossos corações, escravizam as nossas almas e nos impedem de acessar a nossa felicidade, que é o nosso objetivo. É como se fosse mais ou menos assim, ele relata. Nós temos uma trilha a seguir, que é a trilha, como eu falei, da experiência, que Deus nos concede para, através dela, nós aprendermos a amar. Mas durante o percurso, fantasmas da mente aparecem nesse caminho e, em virtude da presença deles em nossas vidas, eles nos iludem e nos fazem seguir caminhos equivocados, em virtude das promessas, das ilusões, fazendo com isso que nós nos afastemos de Deus, retardando a nossa evolução. Ele fala sobre esses 3 fantasmas. Nós sabemos que são esses espíritos ainda pouco evoluídos, aqueles que ainda permanecem na ignorância, que vêm nos perseguir e nos tirar deste caminho que nós temos, dessa trilha que nós temos que seguir até chegar a espíritos evoluídos. Isso acontece conosco, com todos nós. Muito bem, quais são esses 3 fantasmas que rondam a nossa mente? O primeiro fantasma: apego demasiado às coisas materiais. Muito bem, nós estamos vivendo atualmente um período muito sombrio, em que nós, seres, olhamos somente o material. Temos olhos somente para o material. Nos apegamos demais às coisas materiais, esquecendo as coisas espirituais. Não é? Nós somos pobres criaturas humanas, porque nós sempre tivemos informações. Desde que o mundo é mundo, nós temos as várias religiões, as várias doutrinas que passam aqui pela Terra, as várias informações que a vida não termina aqui, que a vida continua após a morte. Nós temos informações que existe um corpo físico e um corpo espiritual. Não somente a doutrina espírita nos fala da reencarnação. Nós somos espíritos que voltaremos aqui quantas vezes forem necessárias para quitar os nossos débitos. Isso a doutrina e outros segmentos religiosos nos falam.
que a vida continua, que ela não termina aqui. E nós ainda insistimos em achar que as coisas materiais, o apego às coisas materiais são mais importantes que os espirituais. Pobres criaturas humanas somos nós, que ainda não percebeu que o que importa são as coisas do Espírito. A providência divina está sempre nos mostrando, e nós ainda insistimos em nos apegar às coisas materiais. No século XIX, nós tivemos a propagação do ateísmo, que é a negação da existência de Deus, que fez um estrago no século XIX, onde a criatura humana era muito apegada às coisas materiais. Aí vem Kardec, no século XIX, nos falar da terceira revelação. E de lá para cá, nós evoluímos. A ciência, a tecnologia, a providência divina trabalhando a nosso favor aí, ó. Sempre. Mas aquele século XIX ainda vive muito presente no século XXI. A negação da existência de Deus e o apego demasiado às coisas materiais. Isso é vivo, isso é presente. E nós ainda temos que trabalhar muito, evoluir muito, para que a gente possa acreditar do fundo do coração que a vida continua, que nós não morremos, que nós vivemos no plano espiritual, e que se a gente ainda não evoluir, não caminhar nessa trilha, nos desapegarmos às coisas, não desapegarmos das coisas materiais, nós iremos ainda continuar como no século XIX. Joana de Ângeles nos diz que a fé, ela é apunhalada de morte pelo materialismo. Porque quando nós apunhalamos a fé, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos da lei de Deus. Joana de Ângeles nos fala isso, e ela nos diz ainda mais que a negação da fé é de todas as provações que o ser humano pode passar na Terra, é a provação mais presente em nossa sociedade. E quando nós apunhalamos de morte a fé, olha, pesado, né? Apunhalamos de morte a fé. Nós apunhalamos 3 filhas da fé, que são, primeiro, as 3 filhas da fé que nós apunhalamos de morte. Primeiro, nós apunhalamos e matamos a esperança. Gente, a esperança é o que nos move. É a máquina que nos faz acordarmos todos os dias e caminharmos. Sem esperança, os dias ficam sem sentido, a vida fica sem sentido. Nós temos que ter esperança, porque sem ela
nós nos afastamos de Deus, porque daí fica tudo muito vazio, muito sem sentido. As coisas ficam perdidas. Eu vou contar rapidinho, porque é uma história bem longa, sabe? Mas eu tenho quem me conhece sabe que eu vivo fazendo campanha. Eu tenho uma sobrinha, até me emociona, é uma sobrinha muito querida. E a filha dela, Ana Clara, descobriu um câncer muito agressivo, agressivíssimo, aos 4 anos, quando ela tinha 4 anos. E fazem 5 anos que a Ana Clara luta com esse câncer, tá? É um câncer muito, muito, muito agressivo. Chama-se neuroblastoma. E essa minha sobrinha, muitos problemas, muitos problemas. Mas ela tem uma esperança que a menina consegue superar tudo por causa da mãe. Ela tem uma força. Ela diz para mim: tia, todos os dias eu levanto e digo sempre a mesma coisa. Obrigado, Senhor, por tudo que eu estou passando, por tudo que eu estou enfrentando. Muito obrigado. Nada vai me derrubar. A esperança é o que me move todos os dias, levantar, olhar para minha filha, sorrir para ela, mesmo nos dias que são terríveis, como o transplante de medula óssea, quando achávamos que estava tudo bem, chamar ela, falar que ela tem que ir para os Estados Unidos para experimentar uma medicação, e a gente correr, e ela correr, e ela diz: obrigado por todos os meus problemas. A esperança é o que me move. Eu não vou perder a minha esperança. É o que me levanta todos os dias. E eu aprendo com ela, que é uma menina. Para mim é uma menina. Ela tem 39 anos. Ela me ensina todos os dias. Porque ela não desiste. E acho que não é só com ela, né? Com tantas pessoas que lutam e tem uma esperança, que é isso que move a gente. É isso que Deus quer da gente. E eu digo mais uma coisa: essa menina só não desencarnou ainda por conta dessa mãe batalhadora. E é isso aí. É isso. Nós não podemos perder, porque a gente vai apunhalar uma das filhas da fé. E a outra é a segurança. Quando eu tenho segurança, eu sei que Deus está de mão dada comigo e nada vai me acontecer. Eu sigo o meu caminho com segurança, ou seja, Deus está ali, me levando. Não adianta. Pode acontecer o que for, mas eu estou segura, firme no meu propósito, firme naquilo que eu acredito. E a terceira é a temperança. Quando nós somos moderados, nós temos paciência. Deus quer isso de nós, que a gente tenha paciência. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Ai, tô doente, começo a tomar um remédio. Ai, mas o remédio não está me fazendo efeito. Mas você tomou um dia o remédio, como que ele vai fazer efeito, Senhor? Não tem como, tem que esperar o tempo da medicação, 5, 7 dias e tal.
Essa ansiedade que hoje está imperada na nossa sociedade. Está todo mundo ansioso. Ai, que coisa! E ansiedade demais leva ao quê? A depressão. Que é uma das doenças que mais nós temos hoje no mundo. Depressão. Os consultórios psiquiátricos estão cheios. Os psicólogos estão cheios de paciente com depressão. E aí, se não tratada, se não trabalhada tanto no campo físico das medicações, como no campo espiritual, pode levar ao quê? Ao suicídio. E hoje, em certos países, o suicídio é uma das maiores causas de desencarne. Por quê? Por causa que a gente perde a fé. Ah, sabe, não acredito em Deus, não acredito em mais nada, então, sabe, nada mais me importa. Às vezes, vai para as drogas, vai para algum vício, enfim, porque perdeu a fé. Porque matou essa que é uma das 3 filhas da fé, a temperança. Parece que a gente está sempre ansioso, correndo, não tem paciência no trânsito, em casa, em tudo, aí a gente vê. Outro dia aconteceu um negócio comigo, glória do céu, só não perdi a paciência porque eu sou espírita. Foi no supermercado, sabe aquele supermercado que fica assim, mas que você vai lá porque sabe que é um pouquinho mais barato, né? Às vezes não compensa. E aí, menina, eu fui na fila dos frios e tinha uma fila enorme, mas pegava a senha, né? Mas tinha uma fila de idoso. Ué, se eu sou idosa, eu tenho mais de 60 anos, onde eu vou? Na fila do idoso. Se eu tenho essa preferência, vai lá, preferencial, 60 a mais, eu fui. E aí as meninas, eu ainda perguntei para a moça, só para você pegar a senha. A senhora é idosa? Sou. Então a senhora pode esperar aqui, eu já vim atender assim, ó. Aí naquele mundaréu de gente ali, né? A moça largou lá e veio atender eu. E tinha um senhor também idoso atrás de mim. E uma moça, aí uma outra moça foi atender essa moça que estava no balcão, tá sendo atendida. Ela falou assim, esses idosos, nossa, eles acham que tudo eles podem. A gente com uma pressa aqui, tendo que trabalhar, e esses idosos aí sendo atendidos, não pode esperar, não faz nada o dia inteiro. Eu olhei pro senhor que estava atrás de mim e falei assim, é com nós, né? Ele falou, E ela continuou falando, Jesus. E eu falei assim, olha, eu não vou falar nada. Eu pensei, eu sou espírita, né? Eu sou espírita, a paciência, a resignação, o amor ao próximo. Oi, Deus, né? Vamos iluminar, vamos mandar energia. Ela e olhava para mim assim, olhando para frente, assim, falando, não vou. O senhor falou, a senhora não vai falar nada? Eu falei, não. Ela estava com pressa, a ansiedade dela, e ainda queria descontar em mim. Falei, meu filho, eu tenho 60 anos, eu passei muito tempo de pé, eu trabalhei bastante, agora eu tenho que aproveitar todas as facilidades. Então, isso é que deixa a gente meio, né, que essa ansiedade, as pessoas parecem que não, né, nossa. Então é isso, né, que na verdade acontece. Muito bem. Novamente, Joana de Ângeles nos diz,
A pior provação é perder a fé e continuar vivendo. Como se alguém que fosse um navegante quebrasse a bússola durante a viagem. Isso é perder a fé. E podemos dizer, meu Deus, o que poderia ser feito para essas criaturas humanas? O que poderia ser feito? O que Deus, o que a providência divina tem nos feito por nós ao longo dos séculos, tem nos dado muitas religiões, segmentos religiosos diferentes, pessoas inteligentes, pessoas sábias que vêm nos dizer que o amor é o sentimento que nós temos que nutrir, o amor pelo nosso próximo, o amor por Deus. É isso. Não podemos perder a fé, temos que continuar, porque Deus está conosco, nos abençoando, nos cuidando de nós. É isso que nós temos que pensar. O segundo fantasma que Albano Couto nos fala é o orgulho. Esse orgulho. Como nós somos orgulhosos, ainda carregamos esse mal dentro de nós. Um dos maiores defeitos de nós ainda, espíritos caminhando para a nossa evolução, é o orgulho. Nós achamos que somos melhores que os outros. A criatura humana se acha melhor. O melhor político é o meu. A melhor religião é a minha. Né? Melhor emprego é o meu. Melhor chefe não, né? Deixa isso pra lá. Tudo que é meu é melhor. A minha casa, o meu carro é melhor. Olha o orgulho aí. Para que tudo isso? Vamos deixar tudo aqui. Vamos passar para outro plano e largar tudo aqui. Para que isso? Nós somos demasiadamente orgulhosos, preconceituosos. Eu faço um estudo das obras básicas há 3 anos e nós temos um grupo bem harmonizado. Estamos há 3 anos já. Já vamos para o 2º livro das obras básicas. E nós temos um grupo de 8 pessoas ali. E o tempo... Agora, acho que há um mês, não faz muito tempo não, um mês, nós começamos a sentir falta de 2 colegas, né, no grupo, né? Daí passou um dia de estudo, não vieram, depois outra semana não vieram. Aí eu perguntei, gente, cadê fulano, cadê ciclano, né? Não vou falar o nome, tá bom? Aí, por que aconteceu? Tão doente, algum problema, não vem mais? Aí eles brigaram. Brigaram? Como assim brigaram? Aqui no estudo? Sim, brigaram no estudo. Mas por que brigaram? Por causa de política. Então os 2 não vêm mais. Falei, bom, então, se eles brigaram por causa de política aqui, numa casa espírita, é porque não aprenderam nada, então, né? Nesses 3 anos, então, né? Não valeu de nada. Olha o orgulho aí, achando que um político é melhor que o outro, você acha? Então é isso, né? O fantasma da mente aí rondando. E o terceiro fantasma que ronda a nossa mente é o egoísmo. Apego às coisas materiais, o orgulho e o egoísmo. Como nós somos egoístas ainda, né? Queremos tudo para nós. O filho é meu, o marido é meu, o vizinho é meu, tudo para nós.
sem olhar por outro. Nós ainda persistimos nesses defeitos que desde aí de sempre estão presentes em nós, nos nossos antepassados, em nós, e vai seguir aí por um bom tempo, porque ainda nós somos muito materialistas. E a providência divina nos mandando várias informações. Olha quantos livros hoje nós temos psicografados falando do amor, nos ensinando a paciência, a resignação, enfim, tudo isso. E ainda nós persistimos. Como diz Joana de Ângeles, pobres criaturas humanas, ainda somos nós. Muito bem. Diante de tudo isso, né? Então, como enxergar Deus? A chave para o entendimento de Deus, sem dúvida, seria a reencarnação. E olha o que os Espíritos nos dizem. A reencarnação revela para nós o sentido de todas as coisas, nos fazendo compreender que as nossas aparentes dores são experiências para o desabrochar do amor. As nossas aparentes tristezas são circunstâncias corriqueiras diante da eternidade, que os desafios que a vida nos pede são formas que o Criador estabelece para chamar ao desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. E quem nos diz isso são os espíritos, que através das suas múltiplas reencarnações, vêm através da mediunidade nos dar essas informações. E mais, que a vida continua, que todo o mal que fazemos a outro, iremos ter que dar explicações do que fizemos, de quem prejudicamos. Aquele que odiamos, podemos renascer numa próxima encarnação perto desse que um dia foi o nosso algoz. A providência divina é perfeita, ela não falha. Ela está sempre mostrando para nós que nós somos espíritos imortais, que a nossa evolução depende das nossas reencarnações. Eu preciso evoluir, eu preciso passar por essas experiências, eu preciso seguir essa trilha, eu preciso amar, eu preciso chegar à felicidade. É isso. Olha a providência divina trabalhando a nosso favor. E como vamos nos aproximar de Deus? Como? Através dos bons pensamentos, através das nossas orações. Quando oramos, nos unimos em pensamento aos espíritos superiores que levam os nossos pensamentos, os nossos pedidos para o nosso Pai Criador. E aí nós mantemos aquela conexão entre nós e Deus. Deus está mandando chuvas de bênção para nós. A providência divina não se cansa de mandar chuvas de bênçãos. Mas nós estamos sempre com o guarda-chuva aberto. Ele manda a chuva e nós ali, com o guarda-chuva aberto. Vamos fechar esse guarda-chuva. Vamos receber essas bênçãos do nosso Pai Celestial. Vamos amar. Vamos nos respeitar. Vamos, através das nossas múltiplas potencialidades, trabalhar para o nosso próximo, aquele que precisa. Olhar com mais amor aquele que tanto precisa, aquele que
às vezes nos implora um olhar de amor. Eu faço capelania hospitalar espírita há 8 anos. E logo que eu comecei, eu estava na UTI fazendo oração e eu e minha companheira que faz trabalho comigo, nós nos aproximamos de um paciente no leito. O paciente estava acordado, né? E quando nós nos aproximamos, para começar a oração, chegou o médico dele. E aí o médico chegou, cumprimentou, eu falei assim, falei para o paciente, nós vamos no outro leito, o médico vai conversar com o senhor e depois a gente volta, pode ficar tranquilo que a gente volta. O médico olhou para mim e falou assim, não, pode ficar, senhora, pode fazer oração. Ele está precisando mais da senhora agora do que de mim. Eu achei aquilo tão bonito, né? Eu achei aquilo tão profundo. Às vezes a gente fala o médico, às vezes, né, só pensa assim, na parte da medicina, nada do espiritual. Foi, assim, uma coisa que me tocou e até hoje eu lembro. E é isso, né? Olha, ele sentiu que naquele momento aquele paciente precisava do quê? Da oração, do espiritual. Então, as pessoas estão sendo mais tocadas, né? A espiritualidade está florescendo. E isso é maravilhoso. Que a gente possa continuar aí divulgando essa doutrina abençoada de amor, divulgando o amor, a caridade e, acima de tudo, confiando na providência divina. Ela está sempre ao nosso lado. Deus não nos desampara. Nos momentos mais difíceis, segura na mão dele e caminha. Muito obrigada.